Vamos todos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nos versos do 51, verso 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele fala que um dia nós seremos transformados em abrir e um fechar de olhos, ou seja, piscar. No momento de uma piscada, quando soar a trombeta, nós receberemos um novo corpo. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um louvor, ele tem a finalidade de exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Mas já aconteceu de alguma vez um louvor, a letra de um louvor falar tão forte ao seu coração que você sente que é Deus falando contigo através daquela letra? Aquela letra age tão forte no seu coração que você não tem a menor dúvida, é Deus falando comigo? Isso aí aconteceu comigo. Eu orei para Deus ele me enviar uma mensagem, e um tempo depois eu estava ouvindo um louvor do Gabriel Guedes chamado Ele Vem, e teve uma parte da letra bem específica que me chamou muito a atenção, que a letra diz: Ele virá no piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. E essa parte da letra mexeu muito comigo. Então eu fui na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e aí foi confirmação. É Deus dizendo: Gabriel, essa é a mensagem que você vai levar. E assim foi. Mas o interessante é esse abrir e fechar de olhos que a passagem fala. Por quê? Ela nos dá mais uma informação de como vai ser o retorno de Jesus. Eu estava até pesquisando sobre piscada, e eu descobri que uma piscada dura de 100 a 150 milissegundos. E em apenas um segundo, uma pessoa consegue piscar 5 vezes. Ou seja, é muito rápido que acontece isso. E a palavra diz que nos últimos tempos, no caso nessa passagem aqui, as pessoas, no caso os que morreram primeiro, elas vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos vão receber um corpo incorruptível. Essas pessoas vão ter um corpo glorificado. E assim vai surgir em nós a perfeição que Deus tanto nos prometeu. Quando Jesus voltar, vai ocorrer isso. Aqueles que se arrependeram e entregaram a vida para Jesus vão ter uma nova vida, para assim se cumprir a promessa que Jesus nos deixou. Eu acho isso bem interessante mesmo. Porém, tudo isso vai durar uma fração de segundos, um piscar de olhar. Mas a questão é, será que de fato estamos preparados para esse momento? Tanto que o tema dessa mensagem que eu coloquei aqui é: Ele virá num piscar de olhar. Ele virá num piscar de olhar. Meu Deus! Mas não pense que é para simplesmente ficarmos parados esperando Jesus voltar. Pois também é necessário, nesse momento, estarmos nos relacionando com Ele, buscando a Ele, pois muitas vezes os nossos olhos espirituais
estão muito fechados. E Jesus, muitas vezes, está ao nosso lado e nós não conseguimos perceber a presença dele no nosso lado. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, do 13 ao 19. A qual a epígrafe do texto diz: 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus do Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Essa passagem está no contexto depois da ressurreição. Já haviam se passado 3 dias e 2 daqueles discípulos estavam a caminho de Emaús, conversando entre si. Estavam falando: nossa, já faz 3 dias e Jesus ainda não ressuscitou como dizia. Nossa, e a gente achando que ele era o Messias. Só que nesse momento, Jesus apareceu ressuscitado perto deles. Só que os olhos espirituais estavam fechados, eles não conseguiram reconhecer Jesus ali falando com eles. Tanto que Jesus, ele chega para ele e pergunta: o que vocês estão conversando aí? E um dos discípulos perguntou: ué, você é peregrino por aqui em Jerusalém? Tu não sabe das coisas que têm acontecido? Que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado? E conforme vocês vão lendo o resto da passagem, Jesus vai falar: ué, vocês não dão crédito pela palavra dos profetas, não? Porque os profetas, eles já diziam que era necessário Cristo padecer pelo homem. Vocês não creem no que os profetas dizem, não? E Jesus foi conversando do lado deles a tarde inteira. E mesmo assim eles não reconheceram Jesus. Aí chegando já à noite, eles se instalaram em uma pousada. Ficou os 3 lá na pousada, pediram pão, estavam conversando entre si. Só que no momento que foi servido o pão e Jesus, ele repartiu o pão, os discípulos reconheceram Jesus na hora. Só que quando os olhos espirituais deles se abriram, Jesus já havia aparecido na frente deles. E eles começaram a falar entre si. Jesus estava do nosso lado o tempo todo e nós não conhecemos, não conseguimos reconhecer a presença dele. Era por isso que o nosso coração estava ardendo a tarde inteira por cada palavra que ele estava dizendo. E mesmo assim, a gente não se deu conta que era Jesus. Meu Deus do céu. Mas pelo menos agora tem certeza de uma coisa: Jesus ressuscitou. Eu vou espalhar a notícia que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Porque pelo menos é isso que eu posso fazer. Já que Jesus estava ministrando comigo a tarde inteira, estava me ensinando a tarde inteira, e eu não reconheci a presença dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Temos que pedir sensibilidade ao Espírito Santo para reconhecer quando é Jesus está ao nosso lado. Porque muitas vezes Jesus quer falar conosco e nós não estamos percebendo que é Ele falando conosco. Estamos ignorando o que Jesus está nos ensinando. Não podemos ser como esses discípulos a caminho de Emaús no início do capítulo, mas ser como no final. Porque quando Jesus repartiu o pão,
pão, eles reconheceram um sinal. É o mestre. Eita! É ele. É ele. Papaizinho querido. Ok, foi tarde demais a gente ter percebido. Mas aí Jesus depois reapareceu para eles de novo, só que junto dos outros discípulos. E eu creio que naquele momento, talvez eles tenham pedido desculpa a Jesus. Talvez tenham falado: Jesus, desculpa que a gente não percebeu que era o Senhor que estava ministrando conosco. Mas eu vou continuar fazendo a tua obra. Eu vou continuar espalhando o Evangelho. E Jesus foi mais uma vez estando em comunhão com eles. E depois Jesus subiu aos céus. Eles olhando para cima. E o anjo pergunta: por que estão olhando para cima? O Cristo voltará. É necessário nós estarmos nos relacionando com Jesus. Pois Jesus, Ele é a luz que brilha sobre toda a escuridão. Jesus é a paz que consegue acalmar o nosso coração. Jesus é o pão do faminto. Jesus é a força para faminto. E nós somos membros do corpo dele. Nós somos membros do corpo dele. E eu digo que eu quero conhecer Jesus. Eu quero prosseguir conhecendo o Mestre. Mas até esse piscar de olhar em que fala a trombeta, eu preciso estar me relacionando com Ele. Nem que seja para agradecer a Jesus, agradecer, me arrepender também. É necessário o arrependimento. Quantas vezes deixamos de fazer isso? Eu mesmo muitas vezes digo: Senhor, me perdoa, Senhor, quando eu fui até o Senhor com exigências. Me perdoa, Senhor, quando para ti eu me fiz cansado, Senhor. Me perdoa, Pai, quando eu esqueci que o Senhor me basta. Só o Senhor não basta. Aleluia. Pois foi lá na cruz que Ele disse: Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Glória a Jesus. A nossa solidão, o vazio, as dores, foi Ele que carregou. Foi Jesus que carregou. Ele tomou um cálice amargo só para poder realizar uma nova aliança e eterna diante de tal preço que Ele pagou. Seja na tempestade ou na paz, Jesus está o tempo todo conosco. Mas muitas vezes estamos como os discípulos a caminho de Emaús, no início do capítulo, que eles não conseguiram reconhecer a presença do Mestre. Tem uma parábola que eu gosto muito, que fala sobre um pai, um filho e um avião. Havia um pai que estava levando o seu filho criança para caminhar. E de repente passou um avião. E o filho perguntou para o pai: pai, como é que um avião tão pequeno consegue carregar tanta gente? E o pai levou o filho até o aeroporto para ele ver um avião de perto. E aí o filho, ele viu o avião que era grande mesmo. Mas nós podemos fazer isso uma comparação com o nosso Deus. Do mesmo jeito que o avião sempre foi grande, Deus sempre foi grande. Mas quando você consegue chegar mais perto, você consegue contemplar melhor o quanto Ele é grande. Aleluia! Aleluia. Coisa linda, gente. Nosso Deus é grande. Nós precisamos chegar mais e mais perto dele. Aleluia! Imagina Jesus em uma teofania aparecesse aqui agora e falasse o seguinte: filho, você anda preocupado demais. Para com isso. Eu estive ao seu lado o tempo todo e você não percebeu. Eu uso estações, situações, pessoas para você exercitar a sua fé nos frutos do Espírito que estão em você. Eu não tenho prazer no seu sofrimento. Se você está passando por isso, é
você sairá moldado disso, dessa situação. Você é tão precioso para mim que eu te vejo, que eu te ouço, eu te conheço antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Não se afaste de mim, porque eu sou aquele que você precisa. Eu sou aquele que te conhece. Eu sou aquele que te levanta, aquele que te ama. Imagina só, Jesus em uma teofania agora, te dizendo essas palavras. Mas nós precisamos estar focados nele, nos relacionando. Sabe por quê? Eu falo uma coisa bem simples. Uma nascente. Quando nós colocamos o pé em uma nascente, o fluxo de água ele é interrompido. É a mesma coisa quando a nossa mente não está condicionada em Cristo. Nós automaticamente rompemos o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para nós. E é uma promessa de que o Cristo retornará. E muitas vezes, quando nós estamos com a mente condicionada em Cristo, é uma alusão justamente a uma vida de iniquidade, ao pecado. É necessário o relacionamento com Ele. Glória a Deus. Vamos ler Mateus, capítulo 25, versos do 1 ao 11. Todos aqui conhecem essa passagem, mas a partir do momento que a mensagem é gravada, ela pode alcançar pessoas que ainda não conhecem essa passagem. Aleluia. Então é necessário eu expô-la mesmo assim. Isso aí. Coisa linda. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Nós temos alma, temos espírito, mas moramos em uma carcaça chamada corpo. As 10 virgens dormiram, mas só 5 estavam preparadas. Entenda que o cristão que não anseia pela volta de Jesus é como uma noiva que não anseia pelo dia do próprio casamento. Meu Deus. O noivo espera uma noiva que esteja adornada, fiel, que esteja diligente, pois em um piscar de olhar, ela receberá vestes brancas e um corpo glorificado. Coloca para nós Hebreus, capítulo 10, no verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, que é Jesus, porque fiel é o que prometeu. Glória a Jesus. O noivo, ele é fiel, e ele também espera que a noiva dele também seja fiel.
é necessário. Falar isso é fácil, mas viver isso é algo desafiador. Por isso mesmo que eu digo, a Igreja de Cristo, por isso mesmo que eu digo, desperte, porque o Evangelho é muito mais do que ficarmos somente aqui no templo. Lá fora também é necessário buscarmos a Deus como se Ele fosse água no deserto. Não é mais tempo de brincarmos de ser igreja. E nem eu quero ficar brincando de ser trabalhador dessa seara. Embora eu veja heresias, embora eu também escorregue, eu não posso desistir do meu chamado, porque o certo é o certo e o errado é o errado. Deus sabe quem é o lobo e quem é ovelha, quem é joio e quem é trigo. Aleluia. Deus sabe muito bem quem é quem. Aleluia. Existem tantos ímpios e até mesmo cristãos que ficam iludidos, se achando de maior do que o céu. Mas se quer um conselho de irmão, para com isso. É necessário que ele cresça e que a gente diminua com a boca no pó. Aleluia. Porque somente ele é Deus. Coloca para nós na primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versos do 7 ao 11. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Eita glória. Deus está levantando uma geração promissora e cheia do poder do Espírito Santo para fazer um ID. Uma geração que vai lá para poder ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tudo isso em um ciclo. Esse é o projeto de Deus para nós. O chamado não é só do pastor, mas o chamado, ele é pessoal, ele é inquestionável e é intransferível, para que possamos ensinar os santos a fluir no profético. O mundo fica dizendo que a esperança é a última que morre, mas nós cremos que a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos bem o que vai acontecer em um abrir e fechar de olhos. Mas ainda assim, tem tanta gente perdida, tanta gente sem esperança, mas nós conhecemos uma esperança que não morre. Coloca para nós o último versículo dessa mensagem. Jó capítulo 14, versos do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Eita glória. Há esperança para a árvore que for cortada. Há esperança para a árvore que tiver o tronco e a raiz envelhecida. Pois ao cheiro das águas vai dar frutos. E nós temos Jesus como a fonte de águas vivas. Há esperança para aqueles que estão
com a alma abatida. E nós cremos nisso, que há esperança. O mundo viveu e ainda vive um grande caos moral, social, espiritual, pois o propósito de Satanás é desvirtuar o que o Senhor injetou em você, é desconstruir o que o Senhor construiu. O inimigo, ele sabe bem o destino dele, mas ainda assim, ele quer levar muitos com ele para a perdição eterna. Mas eu posso te dizer uma coisa: antes de você nascer, Deus te chamou pelo nome. Aleluia. Deus chamou Júlio, Lucas, Amanda, Adriana. Aleluia, Jesus. Deus te chamou antes mesmo de você nascer. Porque você foi comprado por alto preço de sangue. E você foi resgatado. Você foi resgatada. Glória a Jesus. Aleluia. Eu me imagino chegando no céu. E está lá Jesus olhando para mim. Está lá Jesus sorrindo para mim. E eu chego perto de Jesus e ele me dá um abraço e fala bem assim no meu ouvido: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Aleluia. Receba o reino que eu preparei para ti. É assim que eu me imagino me encontrando com Jesus. Em um abrir e um fechar de olhos, em um piscar de olhar. Meus irmãos, fique com essa mensagem em nome de Jesus, pois eu posso dizer que se vocês receberam, eu também recebi o que o Senhor ministrou para mim. E assim